Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora o martelo já está batido. Cássio está fora do Corinthians. Sim, acaba a trajetória de um dos maiores ídolos da história alvinegra. Agora, os dois discutem a rescisão de contrato imediata, porque sim, Cássio será jogador do Cruzeiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Cássio está deixando o Corinthians. Agora os próximos passos são para definir de que maneira ele se desliga do Corinthians, já que ele tem contrato até o final do ano, de que forma ele antecipa esse encerramento de vínculo para assim se transferir ao Cruzeiro de Belo Horizonte para jogar os próximos 3 anos, pelo menos, lá pela Raposa. Foi a proposta que foi feita ao Cássio mediante o momento em que ele vive, indo para a reserva, discutindo talvez até uma renovação, porque o clube o procurou para renovar e até acelerou o processo depois da proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro, vocês sabem, está investindo muito através do novo dono da SAF do Cruzeiro, né, o dono dos supermercados BH, o Pedrinho Lourenço, e quer investir, tem o Alexandre Matos como seu executivo e está gastando. E procurou no Cássio a figura de um goleiro experiente, de nome, de personalidade, para assumir o gol do Cruzeiro nos próximos 3 anos. Pegou o Cássio no momento mais vulnerável dele em toda a sua trajetória no clube. Ele na reserva, o Carlos Miguel em ascensão e o Cássio incomodado com várias situações. E esse é o detalhe, gente. O Cássio não está saindo apenas por estar na reserva. O fato dele estar na reserva e não estar feliz e satisfeito com isso é apenas um dos pontos que incomodam o goleiro nesse momento. A gente sabe também que o Cássio, e aqui não é, eu não quero ser definitivo nesse sentido, mas isso colabora. O Cássio, ele foi trazido pelo grupo político que comandava o clube há muitos anos, né? Mais de 15 anos. Renovação e Transparência, André Sanches, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, toda essa turma que comandava o Corinthians. O Cássio, até por ter se tornado uma liderança, um jogador importante e ter construído um Corinthians vencedor nesses últimos anos, ele ficou muito vinculado também a essas figuras. Não que o Cássio em algum momento fosse desrespeitar o Augusto Melo ou fosse ser contrário a decisões como funcionário que é do clube, não é isso. Estou falando aqui como mais um ingredientezinho, mais um tempero nessa panela de pressão que está na relação Cássio e o clube nesse momento, porque tem a ver com a nova diretoria. Falei para vocês também, numa informação de bastidor, que a nova diretoria assumiu e tinha no Cássio, evidentemente, o ídolo que é, mas não uma convicção de que ele devesse permanecer. Isso desde que a nova gestão assumiu, porque entendia também que o momento era de Carlos Miguel. Vejam como as coisas acontecem. Virou, mexeu, independentemente de que forma isso aconteceu, estamos diante desse fato. Está acontecendo a transição Cássio para Carlos Miguel. Sempre foi desejo da diretoria. O que aconteceu nos últimos tempos? O Cássio acabou sendo exposto, o Cássio acabou se tornando o último resquício praticamente de liderança das gestões passadas, né, o do Corinthians dos últimos anos. O Fagner tem uma liderança um pouco mais silenciosa, o Paulinho regressou agora, ficou muito tempo afastado e tal. Então, no Cássio, que nunca saiu do clube, que ficou todo esse tempo lá, ficava sempre a última voz, a voz mais alta, a voz mais grave, porque era ele que capitaneava o clube nos últimos anos. E muitas vezes na boa e na ruim. Quando as coisas não aconteciam, era no Cássio que estourava. O Fábio Santos foi o último, talvez, a revezar com o Cássio, muitas vezes na entrevista, nos momentos de sufoco que aconteceu no ano passado. O Cássio acabou sendo um escudo também. E nesse momento em que o Cássio, não contente com muitas conduções do Antônio Oliveira, da diretoria do Corinthians, indo para a reserva, com o ambiente político conturbado, como ele já viu várias vezes no clube, mas dessa vez ele não tinha tanta relação com os homens do futebol, diferentemente dos outros anos, de caras que trouxeram ele, que se aproximavam dele, que conversavam com ele, mudou a diretoria, o Cássio ficou um pouco abandonado no processo. E abandonado no momento mais instável e vulnerável da carreira, que mesmo cometendo falhas, ele imaginou que pudesse ter respaldo. Não teve. Cássio fez um pedido de socorro depois daquele jogo contra o Argentinos Júnior. Pediu para ser preservado. Imaginou que essa preservação pudesse ser mais rápida, inclusive. Ela não aconteceu. O Cássio foi, de certa forma, banido do time titular. O Carlos Miguel teve sequência e, tecnicamente, bem.
indiscutivelmente mantido no time, e o Cássio percebeu, não vou mais jogar. A procura do clube para que Cássio renovasse, eu já falei para vocês, ela foi protocolar num sentido até tardio do processo. E aí o Cássio percebeu o seguinte, bom, o Cássio percebeu o que eu falei para vocês. Vocês estão fazendo isso por mera obrigação. Vocês não estão equiparando o salário, não estão equiparando o tempo de contrato, pela informação que eu tenho, não equiparou o tempo de contrato e não equiparou o salário. E fez uma proposta só depois que o Cruzeiro procurou o Cássio. O Cássio já estava inviabilizado de várias maneiras, já estava insatisfeito de várias formas nos bastidores e nas entranhas do Corinthians, até que chegou a gota d'água. E ele resolveu sair. Quando o Corinthians fez a pressão para que ele tomasse o Cruzeiro fez a pressão para que ele tomasse a decisão, ele pediu uma reunião e comunicou que estava fora. O Augusto Melo ainda tentou, numa última cartada, e eu não quero duvidar aqui da intenção do Augusto Melo. Acho que ele realmente estava tentando, sei lá, uma última tentativa, conversar com o goleiro para ver qual a situação, para não... Porque, repito, gente, vou falar de novo, o Cássio você não trata como qualquer outro jogador. Você faz um tratamento diferente, você chama ele numa sala, você conversa, você pergunta o que está acontecendo. É diferente do que qualquer outro atleta. Que você, beleza, chegou uma proposta, tá bom, vai lá, um abraço. Não é assim que funciona. Mesmo que você não queira, mesmo que você entenda que o Carlos Miguel deva ser o titular, o Cássio você tem que tratar diferente. E eu acho que o Augusto fez esse processo. Mas o que eu quero dizer com ação protocolar é que não houve um grande movimento, um grande esforço do Corinthians em dizer não, você não vai sair dessa forma, você é um ídolo, nós vamos entender aqui. Até porque o Corinthians não pode, de verdade, pela fase técnica que vive o Cássio, na minha opinião, o Corinthians não pode oferecer 3 anos de contrato para ele aos 36 anos com um goleiro de 25 voando. Não pode, gente. Então o Corinthians chegou num ponto de dizer assim, cara, eu não posso deixar um ídolo sair dessa maneira, mas eu também não posso dar para ele aqui tudo aquilo que ele quer. Porque tudo aquilo que ele quer não corresponde mais ao que o Cássio é hoje na realidade. Esse é o pensamento do Corinthians. Então, assim, a conversa está sendo no sentido muito amigável agora, no sentido de, tá bom, você quer? Beleza, mas vamos entender de que forma você pode sair para que ninguém saia arranhado. E eu acho que esse arranhão ele já aconteceu na imagem do Cássio, na imagem do Augusto para muitos, na imagem do Corinthians. Depois, de que forma? Não dá, simplesmente, para emitir uma nota oficial. Concordam? Cássio não é mais jogador do Corinthians, a gente agradece os serviços prestados e deseja sucesso na carreira. Não dá. Não dá para o Corinthians fazer isso com o Cássio. Não dá para o Cássio emitir uma nota no Instagram se despedindo da Fiel e dizendo Fiel, obrigado por tudo, tamo junto. Não dá. Também não acho que tenha que acontecer um jogo de despedida. Nós estamos diante de um goleiro que, enfim, vai seguir a sua carreira. Ele não está se aposentando. Então, eu acho que precisa de uma solenidade, por menor que ela seja. Seja num jogo, um anúncio para os alto-falantes, no telão, com uma homenagem, uma despedida, uma placa, um jogo para que ele vá lá e receba o aplauso da Fiel, que o clube agradeça, aí sim, todos os serviços prestados, os títulos que ele honrou e defendeu com a camisa do Corinthians, para que essa saída seja bonita. Eu acho que é isso que tem que acontecer nesse momento. O Corinthians precisa formalizar uma saída bonita do seu maior goleiro, talvez maior jogador, talvez maior ídolo da sua história. Quando o Tite vai para a seleção brasileira, e eu sei que o momento é diferente, né? Porque a gente está falando de um goleiro que foi para a reserva, que estava exposto, que estava reclamando, que não se dá bem com a diretoria, que não está satisfeito com várias coisas. Eu sei que tem tudo isso, mas as pessoas precisam pensar no clube acima de tudo, na torcida, na representatividade que esse cara tem para o clube. As pessoas precisam se colocar no lugar delas e entender que não são maiores do que a instituição e que o Cássio é o maior vencedor dessa instituição e um dos responsáveis, um dos grandes responsáveis pelos maiores títulos dessa instituição centenária. Então tudo isso tem que ser colocado nesse momento. O Tite, quando vai para a seleção, é homenageado na Neoquímica Arena. Eu estava lá em 2016, tem a faixa Favela is Here, o telão homenageia ele, o alto-falante homenageia, ele é ovacionado por um estádio até que ele vai para a seleção brasileira, por conta do convite. Ele estava saindo do clube. E ali o clube estava rendendo homenagens a um ídolo. Não pode ser diferente com o Cássio.
mesmo que ele volte amanhã depois, mesmo que ele faça um jogo de despedida na arena, mesmo que ele se aposente e depois vire funcionário do clube, eu não sei, que ganhe um busto, uma estátua, que vai ganhar tudo isso, mas nesse momento a saída ela precisa ser muito bem conduzida. E eu imagino que é isso que eles estejam pensando. Além das questões burocráticas contratuais, dependências aqui e ali, rescisão aqui e ali, para definir a saída do Cássio, para confirmar a saída do Cássio, precisa pensar em outras coisas também. Mas o fato é que Cássio dificilmente, ou já dá para dizer, né, não joga mais pelo Corinthians. Como você lida com isso? Como você está com isso? Agora, só não posso dizer que é oficial porque não está no papel, né? Mas é uma informação confirmada. O Cássio não joga mais pelo Corinthians. O que vocês acham? Comenta. A nota da CBF fala que o Corinthians não apoiou a paralisação do futebol. Pô, deveria apoiar, né? Deveria apoiar. Duas semanas, 2 rodadas ou 2 semanas paradas para o Corinthians. Pô, velho. O Corinthians tá voando. Não é o momento de parar, né? Eu não entendo, velho. O Corinthians, se parar, é melhor. Vai jogando para lá, meu irmão, até chegar essa janela e que venham os reforços. Pô, para mim, desculpe, é falta de sabedoria o Corinthians não apoiar a paralisação do Campeonato Brasileiro. Que me falaram que saiu na nota da CBF, meu amigo Rodrigo aqui. Pô, velho, não faz sentido nenhum isso para mim. Isso para mim velho. Por que o Corinthians não apoiaria a paralisação do Campeonato Brasileiro? Quanto mais jogar para lá, melhor, velho. Quanto menos rodadas com esse time que a gente tem, melhor. Eu sou realista. Tá? Eu sou realista. Ganhamos do Argentino Júnior e daí? Ganhamos do Nacional do Paraguai, depois só foi pau. Corinthians tomando pancada de tudo quanto é lado. Não jogando nada. Eu nem sei, até hoje, eu não sei se o Argentino Júnior é o titular ou não é, mas que é ruim, é. Aí o Corinthians não vai apoiar. O Corinthians não vai apoiar a paralisação do Campeonato Brasileiro. São 2 semanas de folga para treinar e 2 semanas que você joga lá para frente. Você fica mais perto da janela. Porque esse time do Corinthians hoje, com Cássio ou sem Cássio, com Carlos Miguel, seja com quem for, não vai a lugar nenhum, vai brigar para não cair com o próprio Cruzeiro. Vamos seguir falando muito do Coringão, porque agora entra o mercado da bola, hein? O volante Denilson, do Cuiabá, interessa ao Corinthians? É um jogador que negocia com o Corinthians? Hoje o Jorge Nicola deu a informação que o Denilson veio para São Paulo para negociar com o Corinthians e tem aí, aliás, né, negociações avançadas com o clube de Parque São Jorge. Ele disse que conversou também com o presidente do Cuiabá, tá? O Cristiano Dresch, né? E o Cristiano não negou a viagem, né, para São Paulo, mas disse que não sabe nada em relação ao Corinthians, já que o atleta tem contrato até o fim de 2027 com o Cuiabá, e ele diz que não foi procurado pelo Corinthians, tá certo? É bom lembrar que alguns meses o Denilson moveu uma ação contra o Cuiabá, né, alegando aí motivos de afastamento, alegando os motivos de afastamento e falta de condições de trabalho, tá? Perdeu a liminar, enfim, não conseguiu sair. É um jogador que agora, né, o Nicola diz que negocia com o Corinthians de forma avançada. Eu não consegui confirmar a informação da negociação avançada e nem da negociação. Uma fonte me disse que não há negociação, mas que é um jogador que interessa. Então, alguma coisa tem. A gente vai ter que aguardar agora, né, até o meio do ano, abrindo a janela, se o Denilson realmente vai ser esse jogador que o Corinthians vai para cima, porque é uma posição muito carente do elenco corintiano. O Corinthians tem o Ranieri hoje, por exemplo, tem uma característica única no elenco. Não tem nenhum jogador hoje que possa substituir o Ranieri, que tem a mesma, não estou falando nem a mesma categoria ou a mesma qualidade técnica. Não existe um jogador com a mesma característica que o Ranieri hoje no elenco. Então, o Corinthians, quando não tem o Ranieri, sofre muito, como a gente viu na partida contra o Flamengo. E precisa de reforço. Aliás, precisa de 2 volantes ou mais para serem contratados até o meio do ano. E tem essa questão do Denilson que nós vamos ter que aguardar agora, meus amigos. Por enquanto,
O que eu posso passar para vocês em relação a Denilson, o que apurou o canal Café do Setorista, resumindo, é isso. Não existe negociação, foi negada, né, essa história da negociação. Por outro lado, há o interesse que eu apurei com uma fonte, sim, é um dos jogadores que o nome está lá na pauta, tá? Não quer dizer que vai ser contratado ou até que vai ocorrer negociações, mas o nome está na pauta. Te agrada Denilson do Cuiabá? Comenta aqui embaixo, deixa o seu... Rapaz, está surgindo a informação de Fagner no Cruzeiro, tá? Jogador que não vive uma boa fase no Corinthians há muito tempo, é um atleta que, tudo bem, esse ano tem sido titular mesmo com a chegada do Mateuzinho, mas é um jogador que já demonstrou algumas insatisfações também, um caso muito parecido com o do Cássio. É claro que o tamanho do Cássio, né, no Corinthians, enfim, é maior, então a pressão no Cássio é maior, a repercussão do Cássio é maior, enfim, todo o bastidor que envolve o Cássio acaba sendo maior, mas na proporção do Fagner, a gente sabe que também há insatisfações e muitas vezes ele não se sentiu muito incomodado com a pressão no Corinthians. É um jogador que vem sendo questionado pela torcida há muito tempo e agora surge a informação que ele estaria na mira do Cruzeiro, tá? Conversei com uma pessoa ligada ao Cruzeiro, só para você ter uma ideia, tá? E essa pessoa me disse o seguinte, não procede, tá? Enfim, e é uma fonte importante dentro do clube, tá? Dentro do Cruzeiro. Sabe que a gente é jornalista, conhece muita gente. Não procede. E uma pessoa me disse o seguinte também, o Willian é titular absoluto, está muito bem, tá? O Willian está voando no Cruzeiro, que é o titular, e que o Cruzeiro só estaria atrás de um reserva para o Willian. Então, a ideia é contratar um reserva para o Willian, que é o lateral direito do Cruzeiro, que está voando, que está indo muito bem, que é titular absoluto, tá? E que o Cruzeiro vai procurar um reserva para ele, mas não dá para contratar um jogador, por exemplo, de 700k, de 500k, enfim, para ser reserva do Willian no Cruzeiro. Então, informação importante para vocês, o famoso chequei, né, que a gente não deixa passar nada, Fagner não negocia com o Cruzeiro, e por enquanto não está na mira, tá, do Clube Mineiro. Se acontecer alguma coisa, a gente pode trazer para vocês, mas por enquanto é isso. O Willian foi muito elogiado, está indo muito bem na posição, é o titular, e o Cruzeiro estaria, né, interessado em trazer um reserva para ele. O Fagner não ia chegar no Cruzeiro para ser reserva do Willian. A gente sabe que é um jogador caro, um jogador já que tem história, enfim, né, de Copa do Mundo, então assim, fica um pouco complicada a situação. Então não consegui confirmar essa informação, pelo contrário, né, como vocês viram aí no Cruzeiro, não procede, fonte importante do Cruzeiro. Tá? Você ficou feliz, torcedor corintiano, ou triste com isso? Você é torcedor do Cruzeiro que tô vendo que está me acompanhando por causa de toda essa novela do Cássio, e você, ficou feliz ou triste? Você, torcedor corintiano, você queria que o Fagner fosse embora para o Cruzeiro, assim como o Cássio, né, que deve ir? Eu vou falar sobre o Cássio agora. Comenta aqui embaixo essa situação do Fagner, me fala a sua opinião e não esquece o like para me ajudar. E esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, nossa parceira aqui do canal, que tem uma oportunidade bacana para você que gosta de fazer a sua fezinha assim como eu. Se você não conhece a 1xBet ainda, é uma das melhores casas de aposta do mundo, patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool. Tem um depósito via Pix e o saque também é instantâneo via Pix, cai na hora. Você não tem problema em sacar o seu dinheirinho, hein? A 1xBet tem uma grade completa com todos os esportes para você se divertir e tá ganhando aquela renda extra. Então, é só clicar no link do primeiro comentário fixado, colocar o nosso cupom ALERTCORI, que para você, seguidor aqui do canal, no primeiro depósito você garante um bônus de 1.560. Você ativa na hora, tá bom? Não perde essa oportunidade que é por tempo limitado. Colocando o nosso código ALERTCORI, do mesmo jeito que tá aparecendo aqui na tela, ó, você garante um bônus de 1.560 no seu primeiro depósito, tá bom, Fel? Não perca essa, é por tempo limitado, mas jogue com responsabilidade e lembrando que é para maiores de 18 anos. Venha se divertir com a 1xBet. Salve, Fel, torcida corintiana. Olha só quem pode ser o novo reforço do Corinthians. O jogador já está em São Paulo,
E o Corinthians aí interessa sim na contratação do volante do Cuiabá, Denilson. Isso porque o Antônio Oliveira já treinou o jogador e tem a certeza, a plena convicção que o Denilson seria uma peça-chave no meio-campo corintiano. Jogador de 23 anos que está no Cuiabá. Recentemente, no começo da temporada, já teve o nome dele aí muito comentado, né? Porque vazou um áudio da situação do jogador, querendo deixar a equipe do Cuiabá. Porém, não é nada fácil, fiel. O presidente do Cuiabá não quer vender o jogador e o Denilson entrou com uma ação contra o Cuiabá, pedindo aí o contrato rescindido pelo tribunal. E o Denilson pode assinar aí um contrato com o Corinthians. O Corinthians está monitorando a situação do jogador, mas breve deve fazer uma investida para trazer o Denilson volante, coisa que o Corinthians precisa para a temporada, né? Seria um bom substituto para o Ranieri no meio-campo corintiano. E o Denilson, que é jovem, tem apenas 23 anos, pode ser então peça-chave para o Corinthians. Essa contratação foi um pedido do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, que a gente sabe, treinou o Cuiabá, conhece o Denilson como ninguém e pode aí selar a contratação do jovem jogador do Cuiabá, volante, que iria ajudar muito aqui a equipe do Corinthians. Ciel, comenta muito aqui embaixo se vocês gostam aí da situação de uma possível contratação do Denilson, se agrada o nome dele. Comenta muito aqui embaixo nos comentários, eu vou reagir ao melhor comentário. E eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!